Bom, como a Camila já disse, eu sou a Zuzu, Maria Zulmira, e é um prazer receber vocês aqui. E a gente vai fazer essa roda verde, né? Nossa roda verde, nós chamamos de roda verde aqui, com a ideia de trazer frescor, de trazer inspiração, de trazer vida para esse momento que a gente está passando, né? E nós convidamos, então, uma pessoa muito especial para estar aqui com a gente, que é a Chay. Quem é a Chay Suruí? A Chay, ela é uma mulher indígena da etnia Suruí, de Rondônia, na Amazônia, reconhecida internacionalmente como uma das jovens lideranças mais influentes do planeta. A primeira vez que o mundo conheceu o poder da presença e da voz da Chay foi em 2021, na COP26, um importante evento da ONU sobre clima. Mas a história da Chay não começou aí. Vem de muito, muito tempo antes. Ela é filha de dois importantes ativistas, o Almir Suruí e a Neidinha Bandeira. E desde criança, ela convive com a luta dos povos indígenas pela natureza e pelo direito de existirem. A Chay não fala só por si. Ela tem o poder do cocar, acompanhado da ancestralidade. Guerreira da paz e guardiã da floresta, ela está à frente de importantes causas como a emergência climática e a defesa dos povos indígenas aos seus territórios. Chay não é só ativista. Ela foi produtora executiva do documentário O Território, que ganhou o prêmio Emmy, entre outros prêmios. Escritora e poeta, lançou em 2024 o livro Canção de Amor, um poema ilustrado para jovens leitoras. Chay. Bem-vinda. Você vai ficar do lado de cá. E para entrevistar, né, a Chay, eu gostaria de chamar a Claudilene Pedrosa Dessano. Ela é estudante do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de São Carlos, campus Sorocaba, e indígena do povo Dessano, fazendo parte atualmente do coletivo CCI, Centro de Convivência Indígena, e do PET Saberes Indígena. Claudilene, por favor. Danilo Seiticato, ele é docente da Universidade de São Paulo, atualmente é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas de Interculturalidade e Educação em Ciências, GEPIC, editor da revista dos cadernos do CIMEAC e Educação Popular, capoeirista há 21 anos, pai da Clara e do Caê, né? E companheiro da Bárbara. Obrigada. Marcos Reigota, pesquisador associado do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta de Portugal, autor, entre outros, de A Floresta e a Escola por uma Educação Ambiental Pós-Moderna. Marcos, por favor. E a Simone Candratavicius, consegui falar o nome dela direitinho. Ela é coordenadora de projetos nas áreas de meio ambiente e educação ambiental e diretora da Associação Ecológica Pau Brasil. Bem-vinda, Simone. Você quer deixar a bolsa? E eu gostaria de dar boas-vindas à Chay e perguntar para ela o que é que passou na sua cabeça, Chay, quando você chegou naquele plenário da ONU, né, e com toda a elegância, com toda a tranquilidade, fez os seus 2 minutos ou pouco mais de discurso, né, que te levou para o mundo. O que passou na sua cabeça naquele momento? Boa noite a todos. Canatenga, né? Tupimundé. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? Dizer que é um prazer estar aqui com vocês hoje e também com os meus parentes, né? Como é já da nossa cultura, a gente já fez isso, né? Vou cantar uma canção para vocês de boas-vindas para essa noite especial, né? Esse momento, como foi dito aqui, de semear a mente e o coração das pessoas, né? Sobre o que está acontecendo. Então, já que meus parentes levantaram, se todo mundo puder levantar também. O eu antewa, o eu antewa,
Owewantewa, Omeremaona, Owewantewa, Owewantewa, Omeremaona. E até obrigada. Esse é um canto de boas-vindas mesmo, né, que a gente canta. Então, boas-vindas para todos vocês mais uma vez, né? E que a gente inicie esse momento dessa maneira, né? Convidando também os espíritos para estarem aqui, a força da natureza, né, para estar conosco nesse momento aqui de cultivar o coletivo também, né, de cultivar a presença de cada um, que está bem cheio aqui, né, hoje, então agradeço também. O que passou na minha cabeça, Zuzu, naquele momento, foi isso, né, que você disse. Eu tinha 2 minutos, a gente estava vivendo assim, momentos extremamente violentos mesmo, né, na terra indígena. O meu amigo de infância, né, Ari, que era um guardião da floresta, tinha sido assassinado por isso, né, por defender a floresta. A gente estava diante de um governo totalmente anti-indígena e que estava atacando diretamente, né, os nossos direitos, os nossos territórios, e fomentava mesmo, né, a invasão do nosso território. Então, naquele momento, né, também na COP, o presidente do país não tinha ido para o evento, né? Então, eu fui a pessoa que não só representei os povos indígenas naquele momento, mas que representei o nosso país, né? E depois muitos dos meus parentes, né, vieram falar que se sentiram representados, mas também os não indígenas, né, por denunciar o que estava acontecendo. Então, eu tentei, né, contar, denunciar ao mundo mesmo a nossa realidade, né? Não só a realidade do estado de Rondônia, que é de onde eu venho, mas a realidade de várias terras indígenas do Brasil e que seguem até hoje, né, sofrendo violência, como a gente está vendo, por exemplo, no oeste do Paraná, com os nossos parentes Avá-Guarani, né, como a gente estava vendo também, e que continua acontecendo com os nossos parentes Guarani-Kaiowá, assim como também acontece na Bahia com nossos parentes Pataxó, né, e que não é noticiado pela mídia, né, e que a gente não sequer está sabendo, né, que os povos indígenas estão sofrendo essa violência, né, enquanto nós somos os verdadeiros guardiões da floresta, né? A própria ciência hoje já nos diz, né, que protegemos mais de 80% da biodiversidade, né? Se você pega qualquer mapa satelital, se você for no Google Maps agora, né, e você for lá em qualquer, né, parte do Brasil, mas, por exemplo, se você for lá no estado de Rondônia, você vai ver que floresta em pé é onde é território indígena, né? Demarcado ele ou não, porque somos nós, né, que fazemos essa proteção, né, da vida mesmo, né, dos animais, de toda a medicina que está lá, né, porque vocês imaginam que 80% de toda a medicina tradicional e a medicina aqui da cidade mesmo vem da floresta, né? São das plantas medicinais que a gente tira e que a gente não pensa, né, quando está destruindo, quando está queimando, que está também queimando a cura, né, para as doenças não só do corpo, mas do espírito também. Então, aquele foi um momento assim que eu penso que foi muito difícil, né, porque você imagina colocar toda a violência que a gente passa, não estava passando não só naquele momento, né, mas que vem passando desde 1500, né? Denunciar, né, o que estava acontecendo, falar também, trazer o próprio conhecimento ancestral, né, que não é valorizado, principalmente, e ainda, né, nesses espaços que falam de mudança climática, que falam de floresta, né, não são os povos indígenas que estão na mesa para tomar as decisões. Então, colocar tudo isso em 2 minutos foi um desafio muito grande. Maior ainda, falar inglês, né? Que você imagina,
eu tive que decorar. Na época, hoje meu inglês é muito melhor. Eu né, mas foi brilhante, foi brilhante. Mas eu tive que decorar ali na hora. Falei para vocês lá dentro, foi dor de barriga, né, antes de entrar para falar. Mas consegui, né, acho que levar um pouco da mensagem, porque a gente fez um levantamento, né, e naquele mês, só naquele mês, mais de 3.000 reportagens foram feitas sobre o meu discurso no mundo inteiro. Japão, China, Estados Unidos, BBC News, New York Times, né, os maiores veículos de imprensa estavam falando sobre o meu discurso, e o que me deixou feliz, que é mais do que isso, né, estavam vendo a denúncia que eu estava fazendo, né, porque naquele momento eu denunciei o que aconteceu com o Ari, o que estava acontecendo também, né, em outros territórios indígenas, e a cobrança mesmo, né, para que nós estejamos na mesa de decisão, e alertar do momento que a gente está vivendo de emergência climática, né. Você imagina que isso foi uns 4 anos atrás. 21, né? 21, vai fazer 4 anos agora. Né? Vai fazer 4 anos atrás, e naquela época eu já estava dizendo, né, que a gente já não tinha mais tempo, que a ciência já estava avisando isso há muito tempo, que os nossos líderes espirituais, nossos pajés, nossas lideranças já estavam falando isso há muito tempo, nosso povo já estava falando isso há muito tempo, e hoje, 4 anos depois, a gente ainda, né, vê pouco avanço em relação a tanto as questões das mudanças climáticas, seja nos territórios, seja nas cidades, que mais, né, que também vem enfrentando isso, né, porque, por exemplo, quando alaga, quando tem enchente, é a periferia que sofre também, né, quem é que fica desalojado, quem é que fica sem casa, né. Então, isso foi há 4 anos atrás, né, que eu falei que já não dava mais tempo. Hoje, os cientistas já falam, inclusive, do ponto de não retorno da Amazônia, que nós já teríamos alcançado esse 1,5 graus centígrados a mais, né, na atmosfera. Mas é isso, Zuzu, eu fiquei muito nervosa. Você ficou muito nervosa, né? Gente, quem não viu, veja, porque vale a pena. A entrada da Chay, ela com aquela... entrou assim lindamente, né? Eu estava com cocar igual esse. Com cocar igual Posso esse. Contar a história como depois? Alguém que a vida inteira estava esperando aquele momento. Ela não parecia nada disso. Parecia que a vida inteira ela tinha separado. Na verdade, ela foi, né? Preparada a vida toda para chegar lá e falar o que ela falou. E então assim, cada vez que eu vejo eu ainda me emociono, né? E então compartilhar isso com vocês. E agora gostaria, né, de abrir para perguntas. O microfone está aqui. Vou abrir para Simone. Você pode começar com a primeira pergunta. Tá? Vamos fazer pergunta e respostas, tá, gente? Sim. Não vamos, tá, Chay, a primeira coisa que eu quero... Acho que o microfone mais perto. Som? Som, ok. Pronto. Chay, a primeira coisa que eu quero falar para você é agradecer por você estar nessa luta tão jovem, né? A gente que está aqui na luta ambiental há mais de 30 anos, né? A gente, poxa, carinhas novas, gente nova, lutando pela nossa, né? Pela causa que é de todos. A gente já está querendo meio que se aposentar nesse processo, né? E ter você nessa luta, queria agradecer. Obrigado por existir, por estar, né, enfrentando isso, tá? Pegando um pouquinho da sua fala, você acha que ter um Ministério dos Povos Indígenas ajudou a população indígena a ter políticas públicas, avançou em alguma coisa, né, já que a gente saiu de um governo que massacrou, dizimou praticamente, né, as populações indígenas, um governo negacionista, né, das mudanças climáticas. Ter um Ministério dos Povos Indígenas ajuda bastante ou ainda precisa muito, né? Obrigada, Simone. É claro que ajuda e não dá nem para comparar com o governo passado, né?
de avanços que eu vejo, né, e que vieram junto com o Ministério dos Povos Indígenas, os nossos parentes na frente das FUNAIs, né, do que a gente chama de CRs. Eu acho que isso é uma vitória, né, porque como que tem um órgão, uma fundação, né, indígena e não tem indígenas lá, né? Então, a gente indicou, né, os nossos coordenadores de base da FUNAI. Eu vejo isso como um avanço, assim como também, né, os coordenadores de saúde indígena, né, passaram a ser indígenas também. Eu acho que poucos no Brasil hoje não são indígenas. Vejo isso também como uma vitória, porque, querendo ou não, né, nossos parentes que entendem o que a gente sofre, que, quando precisa, né, da saúde indígena, da CESAI, sabe a dificuldade que a gente tem, né? Então, eu vejo isso como mudanças, né, e como avanços, né, que vieram junto com o Ministério dos Povos Indígenas. Eu vejo que é uma questão histórica também, né, de reconhecer toda a luta que os povos indígenas, toda a proteção da floresta que foi feita, né? Então, é um reconhecimento também, né? Mas é importante lembrar, né, que o Ministério dos Povos Indígenas precisa ser fortalecido. Por quê? Ainda é um ministério de representação somente. A coisa que tinha de mais importante no ministério, que era a demarcação, foi retirada dele, no começo do ministério. Então, virou um ministério de articulação com os outros ministérios, né? Então, precisa ser fortalecido, assim como a própria FUNAI precisa ser fortalecido, porque a gente ainda tem enormes dificuldades, né, para a proteção dos nossos territórios, apesar desses avanços, né? E aí eu posso, inclusive, comentar, né, como é difícil, por exemplo, e que eu vi, né, a partir do momento que a gente colocou um parente nosso ali da frente da FUNAI, o preconceito dos próprios funcionários, né, em querer respeitar alguém que era indígena e que agora estava ali na frente da coordenação da FUNAI, né? Não queriam, porque antes era um não indígena, né? Era um branco que assumia, e acho que ainda existe esse preconceito de achar que nós não temos capacidade, né, para nós estarmos onde nós quisermos, né? E ainda falando sobre o Ministério dos Povos Indígenas, né, além dessa questão, né, de que foi enfraquecido, que foi retirado dele, né, a coisa mais importante, que é a demarcação, pensando ainda que é um ministério com pouco recurso também, né, não dá para achar que o Ministério dos Povos Indígenas vai resolver tudo, ou que a Sônia vai resolver tudo, né, porque é isso, hoje a demarcação está no Ministério da Justiça. A gente sabe, né, a gente hoje no Brasil está enfrentando enormes ataques pelo Congresso Nacional. Não sei se todos vocês sabem, mas hoje os povos indígenas estão querendo exterminar nós mesmos, né? Acabar com a gente, acabar com as nossas vidas. Você imagina que, até pouco tempo, os povos indígenas, né, até a Constituição de 88, a gente não era considerado capaz, né? A gente sequer poderia, né, entrar em juízo, porque a gente era tutelado ainda pela FUNAI. Eu lembro até hoje, né, que isso depois da Constituição já, né, que quando eu fui viajar com meu pai foi convidado para fazer uma palestra fora do país, né, porque, como a Zuzu já comentou, meu pai é uma liderança indígena muito reconhecida, né, inclusive internacionalmente. Eles tiveram que pedir autorização da FUNAI para poder viajar comigo, com a minha irmã, sendo que é meu pai e minha mãe, né? Meu pai e minha mãe, então a gente não podia sair da terra indígena sem autorização da FUNAI. Isso foi há pouco tempo, né? Então, como que o marco temporal não leva em consideração isso? Como que a gente ia provar que estava lá na terra, né? Se a gente sequer poderia entrar em juízo, se a gente ainda era tutelado, né? E não leva em consideração todo o massacre, todo o esbulho, né, toda a violência, todo o estupro que as mulheres indígenas sofreram, né, durante a colonização, né,
dos nossos territórios. Então, o marco temporal quer dificultar ainda mais a demarcação dos territórios indígenas, né? Isso está acontecendo por meio do Congresso Nacional, inclusive com outros pacotes que a gente chama do pacote do genocídio indígena, que tem várias PECs, né, que querem mudar os principais artigos que protegem o direito dos povos indígenas, que é o 231 e 232 da Constituição, né? Que querem retirar a 8169, que fala sobre o consentimento livre, prévio, informado e de boa-fé dos povos indígenas, né? Que querem falar, na verdade, da exploração dos nossos territórios. Então, eles estão fazendo um jogo, né? Também no Supremo Tribunal Federal, que decretou, né, essa tese do marco temporal inconstitucional. Ainda assim, o ministro Gilmar Mendes, né, vai contra a sua própria decisão, chama uma mesa de conciliação para conciliar os nossos direitos. E, diante de todo o desrespeito, né, a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né, falou que se sentaria à mesa com algumas condições. Uma delas era a anulação imediata da Lei 14.701, que é a lei que traz a tese do marco temporal. Ainda assim, né, eles não respeitaram, então a PIB se retirou. O que o ministro Gilmar Mendes faz, então, isso para ligar a questão também do Ministério dos Povos Indígenas, para a gente ter muito cuidado, né, com isso. O que o ministro Gilmar Mendes faz, né, quando a PIB se retira da mesa? Determina que o Ministério dos Povos Indígenas indique uma lista de lideranças, né, para representar os povos indígenas, sendo que nós, com a Constituição, temos a nossa autodeterminação, né? A PIB pode até, né, não conseguir representar todos os povos indígenas, mas não vai ser o governo que vai poder nos representar, né? Não vai ser eles, não. Tem que vir através da nossa própria autodeterminação, organização, das nossas lideranças e das nossas organizações de base, né? Então, o Ministério dos Povos Indígenas envia essa lista, né, que, a meu ver, tutela, né, porque, como eu já falei, se a PIB, se o movimento indígena se retirou, não tem por que o governo indicar uma lista, né, o nome disso é tutela mesmo, e que pode ter, né, consequências futuras, jurisprudências futuras, porque a gente não sabe se daqui ano que vem tem eleição, a gente não sabe se vai ter Ministério dos Povos Indígenas depois, né? Então, como que a gente vai legitimar que o governo possa indicar uma lista de lideranças indígenas, né? Então, o movimento indígena de Roraima, por exemplo, está há mais de 15 dias mobilizado, né, nas BRs, nos territórios, contra essa tese do marco temporal, né, contra todo esse ataque ao direito dos povos indígenas, né? E então eu vejo que esse foi um erro, né, do MPI, mas eu falei na cara deles mesmo, né, porque é isso. A gente tem que falar também, sempre falou, né? Quem é liderança sabe que não é fácil, crítica vem sempre, então, se você quer estar na frente, tem que saber também ouvir, lidar com tudo isso, né? Mas vejo também como uma grande vitória, né? Nesse sentido que eu já falei, das próprias frentes de proteção, da própria CESAI, e da própria representatividade, né? E que a gente tem que fortalecer não só o Ministério dos Povos Indígenas, mas também o Ministério do Meio Ambiente e tantos outros órgãos que são importantes, né, para os nossos territórios e para a garantia dos nossos direitos. Obrigada, Chay. Danilo? Eu falo muito, gente, tem que... Quer uma aguinha, Chay? Aproveita para tomar uma aguinha. Tem que cortar, pessoal. Bom, boa noite. Primeiro eu peço licença aos mais velhos, peço licença aos mais novos, agradecendo imensamente essa oportunidade. Queria também, fora dessa circularidade aqui também, saudar a Mãe Bia de Oxumaré, que está aqui, participando da programação do Arvórice, Mestre Pim, da Capoeira, contra a Mestre Garça, que também estão aqui, da programação do Arvórice, né? E dizer, né, que quando a gente está aqui nessa circularidade, a gente tem que lembrar que esse território também é indígena, né? Ele está soterrado por monocultura, mas ele é um território indígena também. Eu acho que isso nos coloca nessa posição também de repensar algumas coisas. Sou professora hoje de um curso universitário envolvendo pedagogia, né? A parte de educação.
Então, eu vou fazer uma pergunta para você, Chay, te agradecendo muito a sua força, né, de estar aqui com a gente, no sentido da educação. Porque quando eu ouço as suas falas, leio suas coisas, de muita força, inclusive, eu percebo que a ideia, por exemplo, de natureza, pelo menos para o povo suruí, é um pouco diferente dessa categoria natureza que o não indígena criou. E talvez isso possa ser uma armadilha, porque da ideia de natureza do não indígena se criou uma ideia também de recursos naturais, que inclusive se ensina na escola. Será que talvez essa relação não levou também a uma criação da natureza enquanto mercadoria, e aí levar essa crise climática? Se você concorda com isso, nesse sentido, o que será que os povos originários, e principalmente suruí, poderiam trazer para essas educadoras que lidam com crianças, para uma geração que pense outras formas de habitar os territórios? Obrigada pela pergunta. Com certeza, né, isso é o sistema capitalista, né, que vem nos explorando não só os povos indígenas, mas também a própria natureza. E então o que o capitalismo faz é transformar tudo em comércio, né? É isso que ele fez com as nossas vidas, é isso que ele vem fazendo com a floresta, né? E eu vejo que a educação, assim, também fez parte desse projeto, né? De nos distanciar da natureza, de nos separar da natureza, de não nos entender como natureza, né? Na verdade, nós estamos todos conectados, né? A floresta, a gente não vive sem a floresta, né? A gente precisa dela para estar vivo. E nós estamos... A floresta toda está conectada, né? As árvores precisam dos animais, né? Que precisam das abelhas. E nós também estamos nessa confluência com a natureza, só que a gente se esqueceu disso, né? Foi ensinado o contrário, né? Como você disse, que, na verdade, é um recurso natural. Então, o que a gente faz? A gente joga merda no nosso rio, né? Literalmente, né? Transforma eles em esgotos. É só a gente ver o que aconteceu aqui em São Paulo, né? O Rio Pinheiros está morto, né? O Rio Tietê ainda está vivo, né? Ainda dá para recuperar esse rio, mas eles não mudam a forma de olhar o rio, né? Continuam soterrando as nascentes, né? Continuam transformando em esgoto, não entendem que... Eu penso, né, quando que o Iaraê, quando que o branco vai entender, né, o momento que a gente está vivendo? Quando o rio foi embora, não tiver mais peixe para comer, né? E aí o que aconteceu é que o nosso rio foi embora, né? O Rio Madeira, que é o rio que banha a cidade de Porto Velho, né, capital do estado de Rondônia, o 8º maior rio do mundo, né, com o principal afluente do rio Amazonas, chegou ao seu mais baixo nível da história, 23 centímetros, um dos maiores rios do mundo, né? Isso levou à morte não só dos peixes, mas dos botos, que eu estava vendo perderam 60% da sua população, né, desde a última seca, nessa pior ainda. Então, o nosso rio foi embora, né? Várias comunidades indígenas e ribeirinhas ficaram isoladas, sem água e sem comida, né? A gente passou 2 meses cheirando fumaça lá, né, das queimadas. E ainda assim, tinha pessoas da cidade que não entendiam o que estava acontecendo, né? Porque é um projeto lá também o que está acontecendo, né, de dizer que o desenvolvimento é de destruir a floresta, né? Quando desenvolvimento, para mim, né, progresso, né, porque esse desenvolvimento não envolve a nenhum de nós, não envolve as mulheres, não envolve os jovens, não envolve os povos indígenas, né? Então, é desenvolvimento para quem, né? Para mim, progresso, né, respirar puro, beber água limpa, né, ter comida, porque floresta, né, a biodiversidade, os animais são comida, são saúde. E para nós, né, a educação sempre foi muito diferente. A nossa escola não é uma caixa assim. O território é a nossa escola lá, né? A gente aprende o território inteiro, é a escola de onde a gente aprende a respeitar os outros animais, a saber ouvir a floresta, né? Porque ela está sempre conversando com a gente,
Meu pai sempre fala e me ensinou isso, né, meu avô. Quando esse pássaro canta, é porque vai chover, ou quando esse pássaro canta, é porque ele está avisando que alguém vai chegar, né? Ou quando esse bicho aparece, é por causa... Então, a natureza, ela sempre fala com a gente, né? A gente que não sabe ouvir, né? Então, isso não é ensinado, né? Eu venho a escola tradicional do não indígena cria trabalhadores, né? Pessoas para passarem o resto da sua vida sustentando outras, como a gente está vendo também no Congresso Nacional, os nossos queridos deputados e senadores, né, que trabalham que trabalham na escala, né, 3x4, trabalha 3 dias, folga 4, não quer, né, são contra a mudança da escala 6x1, que é a maioria dos trabalhadores, que nós trabalhadores tivemos que trabalhar, né? Então, você imagina, e nós somos criados na escola para isso, para ter uma profissão, para trabalhar, né? Não ter vida, não conseguir ficar com a sua família, não conseguir ter um lazer, ir para a floresta mesmo, respirar um ar puro. E os caras, né, que trabalham só 3 dias ainda acham que vai quebrar a economia. Ai, gente, a gente merece viver, né? Eu acho que isso que o povo indígena ensina também, né? Que a gente merece viver. Não, gente, mas é que eu estou revoltada com esse negócio de verdade. Eu não sei se vocês estão, mas eu fico revoltada, porque só quem teve que trabalhar, né, não ter tempo mesmo, não porque quer, né, porque precisa mesmo, né? Porque as pessoas, quem que quer viver dessa maneira? Não, as pessoas querem se divertir, estar com a família, ter momentos de lazer, momentos com a natureza também, né? Poder viver dignamente. E eu acho que na aldeia a gente aprende a isso também, né? A respeitar o outro, a outra vida, a saber ter essa conexão com a Mãe Terra, também entender, né, que hoje não só, né, a gente precisa proteger ela mesmo, né? A gente está vivendo um momento de emergência climática, né? Eu faço parte de um conselho, não sei se vocês conhecem, um cientista, ele é um dos mais famosos do Brasil, que fala de questão de mudança climática, Amazônia, que é o Carlos Nobre. É um senhorzinho muito... Ele é fofinho, parece o Einstein, assim, os cabelinhos dele é tudo assim. Você já falou isso para ele? Gente! Então tá bom. Ele deve ter adorado, né? Ele é um fofo. E ele mesmo disse, né, que ele está assustado como cientista com os efeitos das mudanças climáticas que nem ele imaginar que ia acontecer de forma tão rápida, né? É isso que eu falei. Ano passado, lá na aldeia, né, nos nossos rios, foi a pior seca. Esse ano já foi a pior seca, pior do que ano passado. Ano que vem, eu tenho uma notícia triste para vocês, né? Vai ser mais um recorde histórico, né? Vai ser outra seca, pior ainda. Vai continuar as enchentes, se a gente não mudar, né? E muita coisa, mesmo a gente mudando, a gente vai ter que enfrentar, né? Tem que se falar em adaptação nas cidades, né? Porque a gente não está preparado. É só ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mesmo, né, nessa questão da seca, os governos não estão preparados. A gente passou 2 meses cheirando fumaça, não teve né, cidadão, prefeito, que teve coragem de falar assim, coloca máscara, gente, né, que é o mínimo. Tipo assim, vai no postinho, se vocês tiverem, né? Imagina, São Paulo também chegou o pior ar do mundo, né? E nós também. Então, pô, e a gente parece que nem está acontecendo nada, tudo, né? Então, a educação também, eu vejo que, primeiro, tem que levar, né, nossa história verdadeira dos povos indígenas para dentro das salas de aula, né, porque as pessoas ainda contam a história do colonizador mesmo, né, ainda nos vê como ignorantes, sem alma,
ou incapazes, né? Tem muita gente ainda que tem esse olhar mesmo sobre o indígena, né? E porque existe ainda muito preconceito, muito racismo contra nós, né? Tem que trazer essa questão de falar da natureza, né, com as nossas crianças também, porque são elas que vão mais sofrer com isso, né? Porque é isso, eu estou vendo essas catástrofes muito mais que meus avós e meus pais. Só que os meus filhos, né, qual é o mundo que a gente está deixando para as nossas crianças, né? Mas, enfim, senão vou... É isso, gente, senão eu fico falando aqui até... Claudilene. Oi. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, né? Eu também sou indígena, eu sei, né, as nossas lutas diárias. O que eu vou aqui é pedir para você falar mais sobre a demarcação, sabe? Porque a gente sabe que a maioria aqui não sabe para que os indígenas querem essa demarcação, né? Eu sou do Amazonas e lá, graças a Deus, a gente tem a nossa terra demarcada. Mas a gente sabe que no Brasil não tem só o Amazonas, né? O Brasil é extenso, tem uma cultura imensa e a gente sabe que para cá muitos povos sofrem, né? Principalmente com a demarcação indígena. E a gente sabe que a gente sofre e escuta muitas coisas, né? Como do tipo, porque o indígena quer mais terra? Para que ele quer a demarcação? Né? E essa é uma das nossas principais lutas diárias, né? Então, eu queria que você falasse mais, sabe, sobre a demarcação indígena. Sim. Obrigada, fico feliz, minha parenta está aqui comigo, né? Muito importante isso. E sobre demarcação, né, gente? Tem essa falácia, né, de que é muita terra para pouco indígena, mas ninguém fala, né, que é muita terra para pouco latifundiária, né? Vocês imaginam que mais de 60% do nosso território brasileiro está na mão de poucos grandes latifundiários? Então, não somos nós, né, que temos muita terra. Na verdade, os territórios indígenas, eles compreende, acho que é 13%, imagina, não chega nem perto, né, desses grandes latifúndios, que são de poucas famílias. E por que a demarcação é tão importante para nós, né? Além de ser um direito originário, né, porque nós já estávamos aqui, né, antes de tudo, né, nossa história não começa quando o colonizador chegou aqui. Mas a demarcação... Para contar a história da demarcação também, né? A demarcação foi inventada pelo próprio não indígena, né? O Iaraê criou esse negócio de demarcação, porque para nós a terra sempre foi livre. Antes do não indígena chegar aqui, não tinha linha, não existia linha de demarcação dos nossos territórios. A gente andava livre, né? Porque a gente sempre entendeu que todo mundo tem o direito de viver nessa terra, né, também. E a terra não tem dono. Nós não somos, né, donos da terra, não. Então, só que aí, com, né, a colonização já estava tendo colonização aqui na parte do Sudeste, mas já aí colonização da Amazônia, né, criaram SPI, e aí criaram também essa questão da demarcação, né? E aí, né, para proteger os povos indígenas, dizendo eles, né? Mas eu vejo como uma estratégia, principalmente na questão da ditadura militar, né, onde não se fala quantos indígenas foram mortos. Durante a ditadura, eles criavam cadeias, né, dentro das aldeias, torturavam nossos parentes como naqueles centros de concentração, como criaram lá com o povo Krenak, né? Então, a demarcação também era uma forma de controlar, né? É muito mais fácil você rodear um território onde as pessoas estão ali concentradas, né, em um único lugar, né? Tanto que tem muitos territórios em Rondônia, né, que foram demarcados, pegaram os povos que nem eram daquele lugar e jogaram num território só. Né, que cria vários conflitos depois também, né, entre povos mesmo, né. Só que hoje a demarcação é necessária,
A demarcação é necessária por quê? Porque sem demarcação a gente não tem saúde, sem demarcação a gente não tem educação, sem demarcação a gente não tem a proteção do nosso território, né? Por quê? Porque para cesar e atender a gente, só se a terra for demarcada, senão eles se recusam, né? A gente viu isso, inclusive, durante a pandemia, com os nossos parentes que vivem, né, na cidade, em contexto urbano. Eu até esses dias vi uma parenta falando bem assim, eu não gosto desse negócio de contexto urbano, né, porque, enfim, foi a cidade que chegou na aldeia, né? Não foi a gente que foi para a cidade, né? Imagina que muitas das cidades eram aldeias. Eu gostei disso que ela falou, né? Então, mas dos nossos parentes que vivem na cidade, né, não estavam sendo atendidos, né? Não, porque nós temos, né, uma saúde diferenciada por lei, né? Por causa que, historicamente, né, nós sofremos durante o contato muito com essas doenças respiratórias, né? O contato do meu povo foi em 69. Muitos morreram de gripe, tuberculose, pneumonia. O meu avô morreu de pneumonia, né? Doenças. Então, você imagina o que era também o Covid para nós, né? Então, a gente tinha essa prioridade na vacinação, né? Por exemplo, que os nossos parentes em contexto urbano não foram respeitados, não queriam, né, vaciná-los, não queriam, né, dar o atendimento para eles, porque eles não estavam na aldeia. E quando não tem demarcação, da mesma maneira. Nós também temos, né, educação diferenciada pela lei, né, que na aula o professor indígena vai ensinar a língua, vai ensinar sobre a nossa cultura, né, isso além da nossa educação que a gente já dá independente, né, mas sem demarcação não tem escola no território. Sem demarcação, a FUNAI, o ICMBio não vai lá proteger, né? Quando a gente manda denúncia, eles não vão, né? Então, hoje, a demarcação é essencial para direitos básicos nossos também, para a própria questão de saneamento básico, né, que vem também com a saúde, né? E, hoje, né, os conflitos que a gente vem vivendo mesmo, né, como eu falei para vocês, dos Guarani Kaiowá, dos Avá-Guarani, também que acontece lá na Bahia com os Pataxó, né, são por conflitos de terra, né, porque as pessoas já tomaram tudo e ainda querem mais, né, ainda querem, não sei o que querem mais, né, para o quê? Para o agronegócio, né, porque ninguém fala que quem estava queimando essas queimadas era para fazer pasto, né? Porque, diferente dos outros países, o Brasil é um dos países que mais emite gases de efeito estufa, né, para o planeta, mas não é por causa do petróleo, é por causa das queimadas e do desmatamento para se fazer pasto, para se fazer, né, para se criar boi. Então, a demarcação é necessária, e hoje eu vejo que a demarcação é necessária para todos nós, né? Cada vez que se demarca uma terra indígena, todos nós temos que comemorar, né, porque é a principal solução que nós podemos tomar em relação às emergências climáticas, é proteger as nossas florestas, né? E mais do que proteger, a gente fortalece a floresta, né? Desde 2005, o meu povo tem o projeto de reflorestamento que se chama PAMINE. PAMINE, em Tupimondé, é o renascer da floresta, né? Porque, desde aquela época, a gente sabia que não só proteger, mas devolver para a floresta também, fortalecer a própria floresta, era necessário, né? Nós trabalhamos com agroflorestas, né, que trazem comida de qualidade para as pessoas, sem agrotóxico, né, que hoje está dando câncer, né, está adoecendo as pessoas. Mais de 2.000 agrotóxicos que não se comem na Europa, né, mas que são vendidos aqui. Então, e lá a gente cria as nossas agroflorestas, né, para não ser nem monocultura de nada, né, nem monocultura de pensamento, nem monocultura mas para ter diversidade. Você imagina que com tudo isso, eu estou lendo um livro que eu vi essa informação também, né, que hoje os grandes commodities basicamente são 8 que a gente come, né, que são importados para o mundo inteiro.
Antes, a variedade da nossa alimentação eram mais de 700 espécies. Então, como que o agronegócio alimenta? Se antes a gente tinha uma diversidade de 700 espécies para comer e hoje a gente só tem 8, que a semente nem dá outra, né? Que deixa a gente doente com agrotóxico, né? Porque, por exemplo, tem comida que não... quando a gente planta, né, as coisas não dão todo ano. Tem coisa que não dá todo ano, tem coisa que só dá em época. Então, se você está comendo, por exemplo, uma alface em janeiro, fevereiro, você está comendo puro veneno, porque não é época de dar isso, entendeu? Então, é bonitinho lá no mercado, mas é puro veneno. Né? É fabricado, aquilo não é comida, aquilo está adoecendo, na verdade, né? E a gente está comendo, está dando para os nossos filhos, está dando, né? Então, que variedade, que alimento é esse, né? Hoje a gente sabe que quem na verdade alimenta é a agricultura familiar, né? Que entende essa variedade, que planta, porque na verdade essas grandes commodities são para dar comida para o boi, para o porco, né? Comer a soja, o milho, não é para a gente comer. Então, e a gente está vivendo esse momento de emergência climática. Proteger as florestas é necessário, né? Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Para vocês refletirem, depois que eu falei do marco temporal, né? Se a gente sabe que os povos indígenas, e agora na COP da biodiversidade, a gente também teve uma grande vitória, que foi o reconhecimento das comunidades afrodescendentes como protetoras da floresta, né? Se a gente sabe que os povos indígenas, os quilombolas, os caiçaras, né? As comunidades da floresta são as que mais protegem, por que a gente não está demarcando as terras deles, né? Por que a gente não está fomentando esses projetos? Por que a gente não está falando disso, né? Por que esses grandes desastres acontecem e não se tem um alerta, né? Você imagina que no Rio Grande do Sul teve mais mortos do que lá no furacão, porque lá eles estavam avisando já. Na enchente também, mas também agora que teve em São Paulo no apagão, que ficou sem energia. E ninguém sabia que ia vir essa tempestade. Por que eles, né, não têm um sistema? Então, a gente, né, tem que começar a pensar nisso. Né? Então, a quem servem esses projetos de destruição? Não serve para os povos indígenas, não serve para a população que precisa de um clima agradável, que precisa de futuro, que precisa de alimento para comer. Então, serve a quem? Serve a quem está lá no Congresso Nacional defendendo seus próprios interesses. Né? Porque lá tem um senador do meu estado, o Jaime Bagatoli, que votou a favor da tese do marco temporal e que é um invasor de terra indígena. Então, é claro que ele não ia votar, né, de outra maneira. Mas é isso. Marcos, sua pergunta. Bem, boa noite. Eu queria agradecer muito o convite para estar aqui com vocês. Queria estender a você, Chay, o agradecimento da Simone pelos mesmos motivos dela, e são os meus também. E eu queria perguntar para você, antes dessa noite, eu assisti a sua participação no Roda Viva, né, que foi com seu pai, em 2021, e depois eu dei uma vasculhada na sua página do Instagram, e aí tinha uma série de perguntas, mas vou fazer só uma, né, como foi o combinado, e que a gente conversou aqui um pouquinho, né, que é a sua experiência na universidade. Você é uma acadêmica de Direito, não é? E como que você vivencia esse cotidiano universitário? Qual a importância que estudar Direito está contribuindo para a sua reflexão e para a sua luta cotidiana? Obrigada pela pergunta. Eu acho que o estudar Direito só me ajudou a falar um pouco difícil, né? Que esse povo gosta de falar difícil, o juridiquês ali, mano. Entender também o que eles falam, né? Porque às vezes é difícil também. Mas a universidade, ela ainda também é um espaço de luta, né?
Hoje a gente tem várias frentes do qual a gente, como povos indígenas, vem travando. Uma delas é também de ocupar a universidade, né? Porque, como a gente estava falando de educação, né? É isso, né? O que a gente está aprendendo também dentro das universidades, né? Quando eu entrei no direito, não estudei nada sobre povos indígenas, sobre demarcação, sobre nenhuma dessas coisas. E hoje, na verdade, eles me chamam para ir lá falar sobre isso, porque eu acho que eu sei mais do que eles, né? E porque não é estudado, né? O nosso direito hoje é feito para defender a propriedade privada, não para defender a vida, né? Então a gente precisa ocupar também esses espaços, né? E é muito importante que a gente forme cada vez mais advogados, né? Indígenas, mas indígenas em todas as áreas mesmo, né? Porque ali a universidade também durante muito tempo foi esse lugar que falou que a gente era selvagem, que tirou a nossa, né, que tirou a intelectualidade de nós, como se a gente não fosse intelectual, né? Os antropólogos, quando você via os antropólogos, parece que está falando de bicho, não estava falando de gente, né? Mas não era de povo indígena que estava falando, né? Mas parecia que estava falando de, sei lá. Esses dias mesmo eu fui dar uma palestra também lá na Faculdade de Direito da USP, e antes eu estava ouvindo eles falar, e eu falei a mesma coisa para eles, né? Porque até hoje ainda parece que a universidade fala dessa maneira, né, sobre nós. E aí eles ficaram, parecia que eu tinha falado a maior coisa do mundo, né? Que é isso, a maior novidade. Mas isso vai mudar também com a nossa presença, né? É a nossa presença que vai mudar, que essa fala não seja essa ainda como se estivesse falando de algo que não é um ser humano também, né? Como os outros, mas um objeto, uma coisa de estudo mesmo, né? Porque parece isso. A ideia, né? Inclusive que eles estavam falando lá, né? Do governo, que eles falavam, né? É que não ia existir mais indígena, né? Que os indígenas iam desaparecer porque seriam totalmente integrados à sociedade, né? Então perderiam suas culturas, né? E essa é um pouco da ideia das pessoas até hoje, né? Ver a gente usando roupa, usando celular, acho que a gente não é mais indígena por causa disso, né? Sendo que foram eles que obrigaram nós a usar roupa. Agora vem que tira. E aí, então a universidade, né, ocupar a universidade é importante por isso também, né? Para levar nossa sabedoria, né, para que mudar esse pensamento que tem até hoje, né, sobre nós, sobre os povos indígenas, e acho que levar o pensamento indígena mesmo, né? Porque você imagina, tudo que a sociedade não indígena tem, a gente tem. Tem matemática, tem filosofia, tem sociologia, tem química, tem física, né? Tem nossa própria cosmologia e tem mais, porque o Iaraê só consegue ver o mundo material. A gente consegue ver para além, né? Além do mundo material. O que não se pode ver com os olhos, né? O que se conversa através dos sonhos, né? Então, esse conhecimento também tem que ser valorizado e levado para a universidade, né? Porque isso hoje criou a agroecologia. O nome agroecologia, a gente visitou um negócio, né, Zuzu? E eu falei, lá na minha aldeia tem um nome diferente. Se chama roça. Então, porque isso, a universidade pega o nosso conhecimento, os caras viram doutor, cria um nome novo lá, e isso ainda é mais reconhecido do que nós. Ainda é mais reconhecido que os nossos chamões, né, que os nossos líderes espirituais, ainda é mais respeitado que os nossos labiais, nossas lideranças, com o conhecimento que é nosso. Com o conhecimento que nós temos há milhares de anos, né? Além de muitos outros, né, como eu falei, e cada povo, né, é diferente, gente. Né? Cada povo tem o seu conhecimento também. Cada parente aqui do seu povo tem o seu conhecimento. Porque a Amazônia não é igual a Mata Atlântica, apesar
das duas serem conectadas e necessárias, né? Eu vejo que se fala muito de Amazônia, parece que esquece que o Cerrado está acabando, né? Que tem tantos biomas aí sendo tão atacados que a Mata Atlântica, né, chegou também a tão pouquinho, né? E ainda assim aqui em Ribeirão Preto mesmo a gente viu também essas grandes queimadas, né, durante essa última estação, né? Então, a universidade não é um lugar fácil, né? Porque é isso, a gente tem que enfrentar muito ainda racismo, muito preconceito. É difícil você sair da sua aldeia, né? Ficar longe da sua família, com uma cultura totalmente diferente, né? E aí você ainda tem que enfrentar o racismo dos professores, dos alunos, todos os dias. Muitas vezes sem dinheiro, mas porque a gente não tem dinheiro, na aldeia não precisa de dinheiro, né? É na cidade que tudo até a água, o ar, tudo precisa de dinheiro, né? Lá na aldeia não é assim, né? A gente planta, a gente colhe, come, a natureza da nossa casa, né? Dá um lugar para nós morar. Hoje, claro que a gente precisa de dinheiro para coisas que sal, açúcar, que a gente não produz, né? E que a gente come hoje, né? Também, né? Pasta de dente, sabonete, né? Essas coisas também, mas não tão quanto essa visão, acho que daqui da cidade, né? Capitalista, individualista. A cidade é muito individualista, né? As pessoas não ajudam, não conseguem olhar o outro assim. Então, eu sofri um pouco na universidade, tanto que eu ainda estou aí na taxa da evasão escolar, né? Eu estou voltando, gente, eu vou terminar. Mas eu meio que... Como é a realidade de muitos, né? Porque a nossa vida não é fácil, tanto de liderança, quanto de guerreiro, né? Quanto de mulher mesmo, né? De enfrentar todas essas coisas. Meu primo, ele fez o vestibular aqui para o UFSCar, né? Ele não conseguiu terminar, né? Porque é muito caro vir de Rondônia para cá, porque estava sem a família, né? Longe da família, passando racismo mesmo, preconceito, né? E muitas vezes é isso. Imagina você... Eu tenho medo, tipo assim, eu tenho dó dos parentes que fazem antropologia, né? Meus parentes indígenas, que o tanto que eles devem discutir com os professores, que eu no direito já brigava tanto, né? Imagina eles. Olha, tia mãe vai falar depois aí. Então, E eu passei, né, algumas dessas coisas na universidade. Passei racismo, passei, né, a pessoa achar que eu não era tão capaz quanto os outros alunos eram, né? Mas a gente continua, como eu falei, vou voltar para a universidade, vou terminar esse ano, tá? Tá uma promessa aí para vocês tudo. Tá gravado aí. Mãe, eu juro. Mamãe. Que o negócio, né, é aquela, contra toda a autoridade, menos sua mãe. A minha mãe já está... Termina logo essa faculdade. Tá bom, mãe, eu vou terminar. Mas é isso, é muita coisa também para falar sobre faculdade, sobre educação. Tantos desafios que a gente tem até hoje, né, da própria Bolsa Permanência, de tantas lutas que a gente vem travando aí, né. Eu também encontrei um outro parente, uma liderança que estuda lá na UNB, né, que tem um coletivo também de estudantes indígenas, onde ele vem trazendo, né, esse coletivo que é indígena plurinacional, né, da UNB, vem trazendo a proposta de uma secretaria de educação indígena, né? Assim como a gente tem, né, tem a da CESAI lá, né, que está lá saúde, o Weber, ter também da educação, né? Então a gente aí está com várias lutas, né? Mas é muita coisa para falar, gente. É muita coisa para falar e a gente ainda tem um percurso. E eu quero ouvir meus parentes. Exatamente. Então a gente vai ouvir os parentes. Então eu queria, antes de trocar de turma, né? Eu gostaria que você falou a questão dos sonhos, né? Que vocês sonham o que vocês vão fazer, né? E você foi sonhada, né? E você teve, assim, além de todas as dificuldades que a sua mãe teve para te ter, toda uma história,
mas desde criança seu pai, seu avô sabiam que você era a menina do cocar. Você tinha o poder do cocar. Esse negócio de coisa, da menina do cocar, para. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história que você contou para as crianças, que eles disseram que você contasse uma passagem da sua vida, né? Que você falasse sobre isso, né? Que eles visualizaram que você seria essa liderança, que hoje tem a Chaya aqui, mas o número de mulheres que estão assumindo lideranças no movimento indígena é maravilhoso. Então, a Chaya é uma representante de centenas que estão espalhadas por esse país, fazendo um papel maravilhoso, né? Tanto em Brasília, tanto nas manifestações, criando coisas, levando esses saberes, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu acho que é uma coisa muito linda, né? E que pouca gente já ouviu você falar sobre isso. É isso, né, gente? Os sonhos são muito importantes para a gente, por isso que eu digo, e falei lá para as crianças, que a gente foi conversar com umas escolas também, nossa, conversar com criança dá mais nervoso do que conversar com vocês, assim. Porque conseguir prender as crianças é muito difícil, às vezes, que elas, né? Elas ficaram 1h30 ouvindo a Chaya sem bagunça. Sim, não, e elas participaram, ficaram interessadas. Fizeram entrevista, tudo. Sim, foi bem legal. Mas aí eu contei para as crianças, falei para elas nunca pararem de sonhar, né? Porque é isso, quando eu falei de conversar com a floresta, né, a gente também faz isso através dos sonhos, né? A floresta também conversa, através dos sonhos a gente pode alcançar esses outros mundos que a gente não vê, né? É nos sonhos que a gente também faz isso. Então, os sonhos são muito importantes, né? E no meu povo, quando vai dar um nome, né? Meu nome, na verdade, é o Alela Hoichai, né? O Alela Hoichai significa como... O Alela é mulher, né? Hoichai é inteligência, sabedoria. Então, é mulher inteligente, né? Onde está? E quando você vai dar o nome para a criança, você tem que sonhar primeiro, né? Então, e quem dá o nome, geralmente, lá no meu povo, né, é tia por parte de pai ou avô. Então, quem me deu meu nome foi a minha tia materna, né? E ela sonhou com esse nome. E deu para mim, né? O Alela Hoichai. Espero que ela esteja certa mesmo, né? Que o nome deu certo, né? Mas, então, os sonhos são muito importantes para nós, né? Eles nos avisam coisas, né? Eles nos dão alertas, né, sobre coisas que vão acontecer, né? Eles têm significado também, né? Então, e aí essa história que a Zuzu está falando, né, é que as crianças pediram para eu contar uma coisa marcante da minha infância, né? E uma das coisas marcantes foi que a gente faz um ritual, né, que se chama Mapimaí, que é o ritual do fim do mundo, né, do início e do começo do mundo, né, que conta a história de quando o Mekó, né, as onças, comeu a humanidade. E a gente estava fazendo esse ritual, né, que também eu nem contei para a Zuzu, também foi o casamento dos meus pais, né, da minha mãe com meu pai, lá na aldeia. E aí, o meu povo é dividido em 4 clãs: Gamep, Gami, Macó e Caban. Eu sou Gamebei, né? Eu sou Gamep, que está aqui até, né? Que eu tatuei. Que é o clã dos guerreiros, né? O clã do marimbondo preto. Porque cada clã também tem, né? Sua função, seu significado, né? E aí estavam os 4 clãs do nosso povo reunido, e meu pai e meu avô, né? Que foi um dos grandes caciques do meu povo, Marimope, né? Um grande labiuai, né, que até hoje, né, a gente conta e lembra, né, a força do labiuai que ele era. Me colocaram, né, diante de todo o povo, né, e falaram que eu seria uma labiuai, que é líder, né, na nossa língua. E isso foi uma mudança mesmo, né, dentro do nosso povo, do meu pai e meu avô fazerem isso, porque não tem muitas mulheres, né, lideranças. Então, ele já tinha sonhado, né, meu avô, que nem não está mais já entre nós, né, já tinha sonhado que eu seria uma labiuai, né.